Bom dia, meus queridos, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai discutir um pouquinho a respeito da Grécia Antiga. A gente começa a ver agora e a estudar aquilo que nós, historiadores, chamamos de história da Antiguidade Ocidental, que envolve basicamente a história da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Por que se faz importante a gente estudar esses dois momentos da história aí a nível universal, da história da humanidade? Porque a Grécia e a Roma Antiga fundaram princípios filosóficos e políticos que estão na base de formação da sociedade moderna e contemporânea. Ou seja, muito da forma como a gente pensa, da forma como a gente age politicamente, é resultado de construções desse período, do período entre o século V antes de Cristo e o século III depois de Cristo. Do ponto de vista político, nós temos aqui o desenvolvimento e o amadurecimento da ideia de democracia dentro de Roma, um princípio que nos é muito caro hoje, a ideia de liberdade, de participação política do cidadão, as noções de cidadania, há muitos valores relacionados à cultura letrada, cultura escrita, a forma de pensar. Então, boa parte do que somos hoje é resultado das ideias desses gregos em torno do século IV, do século III a.C. No que tange a história de Roma, nós fazemos parte de uma cultura aí dentro da América Latina que é resultante da construção de construções políticas e filosóficas feitas por Portugal e Espanha, que estiveram imersas dentro do Império Romano. Portanto, os valores presentes na cultura romana, na cultura latina, que também são resultados dessa construção dos gregos, por isso nós falamos de cultura greco-latina, acabam estando presentes no nosso cotidiano de hoje. E a gente vai buscar esse processo de aproximação quando estivermos estudando profundamente esses dois períodos. Então começamos aqui pela história da Grécia Antiga. Vou começar com vocês com uma localização geográfica da Grécia com fotos atuais. Repare essa imagem, ela nos deixa a impressão e a certeza de que a Grécia ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. Ela está numa posição geográfica que lhe permitia ter acesso a importantes rotas comerciais e circulação de ideias e de pessoas que passavam por esse mar Mediterrâneo. O que chama a atenção na Grécia é justamente o fato dela estar aí colocada, ela ser uma península dentro desse mar Mediterrâneo. Então esse é um primeiro fator muito importante para nós aqui quando formos estudar a questão da Grécia Antiga. A localização geográfica da Grécia dentro do mar Mediterrâneo. A segunda informação importante que vem dessas imagens atuais e que nos ajudam a compreender um pouquinho a sociedade grega é a questão geográfica, a questão climática e do solo grego. O clima grego ele é um clima tipicamente mediterrâneo, onde a gente tem verões muito bem demarcados, as temperaturas são bem elevadas. Já o solo grego ele é um solo pouco favorável à prática da agricultura, justamente pela presença de altas cadeias de montanhas. Você tem grandes morros, grandes montanhas, e o solo que ele é um solo muito pedregoso, muito rochoso. Então isso dificulta justamente a prática da agricultura e da pecuária. A gente vai ter aqui a presença da agricultura somente em grandes planícies, onde era possível então você ter terras mais férteis, terras mais propícias à prática da agricultura. Já na pecuária a gente vai ter basicamente a presença da criação de ovelhas, que se adaptavam a esse território mais montanhoso e rochoso existente dentro da Grécia. Portanto, a gente vai falar aqui de uma dieta grega que seria uma dieta mais mediterrânea, baseada no cultivo das oliveiras, que fornecia a esses gregos azeite e azeitona,
que vai ser a base da cultura e da alimentação grega. A gente vai ter o consumo de carne de ovelha e leite de ovelha e dos derivados desse leite também. Vai ter muita produção de pães, sobretudo com cereais que vinham de um comércio que era estabelecido como o Egito. E muito consumo de peixe, justamente pelo fato dos gregos estarem aí dentro do mar Mediterrâneo. Então, a dieta grega era baseada nesses alimentos: o azeite, a azeitona, a carne de ovelha e os derivados do leite de ovelha, e aquilo que eles conseguiam comprar no comércio. E o comércio vai ser muito importante para os gregos justamente por isso, pelo fato deles não terem condições de cultivar todos os produtos dentro desse território, eles vão buscar satisfazer a sua necessidade nesse comércio. Então eles buscam o comércio como uma necessidade, não com o objetivo de angariar lucro. Nessa sociedade antiga, essa vai ser uma palavra que a gente vai evitar aqui. A gente não pode falar no lucro relacionado a esse comércio, porque os indivíduos, quando vão para a atividade comercial, eles praticam essa atividade não com o objetivo de ter riquezas, de gerar riquezas. Eles praticam essa atividade como uma necessidade. Para vocês terem uma ideia, os comerciantes eram muito mal vistos dentro da sociedade grega, justamente porque tinham a sua riqueza advinda de uma atividade que não era atividade relacionada à posse de terras ou ao exercício da aristocracia, mas sim uma atividade relacionada à compra e venda, justamente a troca de produtos. Então o comerciante ele não é muito bem reconhecido dentro dessas sociedades antigas, porque a atividade comercial ela é vista como imoral, embora ela seja necessária para se ter alimento dentro desse mundo, sobretudo desse mundo helênico. Aqui mais algumas imagens atuais dos gregos, e essa imagem aqui ela nos chama a atenção. Reparem que todas as casas gregas, ou dessa região que vocês estão visualizando agora, são pintadas de branco por fora. E elas são pintadas de branco justamente por conta do clima existente na região mediterrânea, um clima muito quente, com verões muito bem demarcados. E aí os gregos pintam as suas casas de branco por fora, porque o branco ele reflete a luz do sol, ele não absorve a luz solar. Então isso permite com que as casas não esquentem tanto e tenham uma temperatura mais amena no seu interior. Portanto, a gente vai perceber em muitas ilhas gregas atualmente as casas sendo pintadas todas de branco por fora, justamente pela questão climática da região. Correto? Observem que mesmo nas grandes cidades essa marca da tintura branca no exterior das casas ela está presente. Correto? Do ponto de vista do mapa mundi, aqui agora a gente vai localizar a região grega. Os gregos eles estão localizados aqui, ó, na região aqui do mar Mediterrâneo. Repare que a nossa história antiga, a gente vai estudar basicamente esse mundo aqui ao redor do mar Mediterrâneo. Porque o mar Mediterrâneo é muito importante, ele é o local de encontro de civilizações, ele é o local onde há troca de comércios, onde as pessoas circulam, onde há encontro de pessoas e troca de ideias. Então o mar Mediterrâneo para a gente, ele vai ser extremamente importante, ele vai ser o centro das atenções, ele é o principal mar, ele é a principal rota comercial nesse primeiro momento. Repare que ele consegue interligar aqui as diversas civilizações dessa antiguidade, tanto da antiguidade ocidental quanto da antiguidade oriental. O Egito tem saída para o mar Mediterrâneo. O Império Persa, que estava presente nessa região aqui, tem saída para o Mediterrâneo. Os gregos estão dentro do mar Mediterrâneo. Os fenícios, que estão localizados nessa região aqui, que são uma das primeiras civilizações que vão desenvolver a navegação, vão ter barcos muito
bem desenvolvidos, vão conhecer rotas de circulação naval aqui pelo Mar Mediterrâneo, pelo próprio Mar Vermelho, pelo Mar Negro também existente nessa região. Os fenícios, então, também estão localizados aqui, ó, na parte mais oriental do Mar Mediterrâneo. A gente tem aqui os gregos que estão dentro, como eu disse para vocês, mas temos também aqui os latinos dentro da Península Itálica, que também vão participar dessas atividades comerciais aqui no Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo é o lugar de encontro de civilizações, é o lugar de circulação de pessoas, é o lugar de circulação de mercadorias, é o lugar que, se você quer ter acesso a rotas comerciais, é aquilo que você deve controlar, é ali que você deve estar presente, correto? Aqui dando um zoom nesse mapa, a gente tem aqui, mais de perto, para a gente poder ver a questão da Grécia. A Grécia está aqui, está dentro da região que nós chamamos de Península Balcânica. Ao lado nós temos a Península Itálica, que temos Roma. A Grécia ela é formada tanto pela parte que nós chamamos de parte continental, que é essa parte ligada aqui a todo o continente europeu, como a parte insular, que corresponde às diversas ilhas existentes aqui, na região aqui do Mar Egeu e também do Mar Mediterrâneo, correto? Aqui a gente tem a região da Lacônia e da Macedônia, da Macedônia, da Messênia, Macedônia até aqui para cima. Aqui, então, na região da Lacônia e da Messênia é onde a gente vai ter a cidade-estado de Esparta, uma importante cidade-estado nesse mundo grego antigo. E aqui em cima a gente tem a região da Ática, onde está a cidade-estado de Atenas. Então essas cidades-estados vão ser duas cidades muito importantes na nossa história, e já vamos localizando elas. Aqui Atenas, aqui vai estar localizada a cidade-estado de Esparta. Aqui, olha, no sul da Itália, no sul da botinha aqui da Península Itálica, a gente vai ter a região chamada de Magna Grécia. Então lembra que na última aula a gente chegou até a comentar isso. Os gregos também vão colonizar, vão se estabelecer em parte da região aqui da Península Itálica, permitindo então esse contato constante com os latinos que estavam aqui na região mais central da Península Itálica. E dentro desse Mar Mediterrâneo, a gente vai ter importantes ilhas. No que tange a região da Grécia, a gente vai ter a ilha aqui de Creta, que a gente vai falar muito dela nessa aula e na próxima. E na região da Península Itálica, a gente vai ter Sicília, Córcega e Sardenha. 3 importantes ilhas na região da Península Itálica. E no que tange ao total aqui, importantes ilhas porque estão colocadas dentro do Mar Mediterrâneo, portanto vão ter acesso direto a essas rotas comerciais. Outra cidade muito importante e muito falada desse mundo grego antigo é a cidade de Troia, que ficava justamente aqui, olha, nessa região mais a oriente, onde hoje está aqui, estaria próximo aqui à região da Turquia hoje. Aqui, a cidade de Troia, a posição geográfica dela era uma posição privilegiada, sobretudo do ponto de vista comercial. Troia era uma fortaleza comercial, era uma importante cidade comercial. Por ali circulavam comerciantes e circulava muita riqueza. E por isso ela despertava o desejo e a atenção de muitas outras cidades gregas. E a Guerra de Troia ela foi desencadeada justamente por esse desejo, por esse anseio de controle de rotas comerciais. Por que os gregos tinham tanto desejo de controlar rotas comerciais? Porque queriam controlar a riqueza? Não. Os gregos, ao desejar controlar cidades comerciais, fortalezas comerciais, rotas comerciais, eles tinham anseio por poder e por controle de rotas que ofereciam a eles alimento. Por que era importante? Já que eu não tenho um território tão produtivo do ponto de vista aí da agricultura e da pecuária, eu preciso buscar outras fontes de garantia de acesso ao alimento.
E controlar essas rotas de comércio era importante justamente por isso, porque me garantia acesso a alimento durante praticamente o ano inteiro. E se eu controlo a fonte de alimentos, eu tenho poder, eu consigo me fortalecer frente aos demais que não controlam essas rotas de comércio, essas rotas de circulação de produtos artesanais, de cereais, que me fornecem esse alimento. Então, por isso, os gregos vão ter tanto anseio e vão brigar tanto para controlar essas rotas comerciais, para ter acesso a essas rotas comerciais. Não porque eles estão interessados em ter lucro, em ter ganhos financeiros com isso, mas porque estão interessados em ter acesso a alimento, a controlar a circulação de alimentos e, com isso, se empoderar frente a outras civilizações, frente a outras cidades-estado que não tinham acesso, então, a essas rotas, que não controlavam essas rotas comerciais. Correto? Esse daqui que vocês estão vendo é o mapinha que se refere a esse mundo grego antigo, a Grécia por volta do século V a.C. Esse mapa é um dos melhores mapas que eu encontrei para poder trabalhar com vocês a história da Grécia Antiga, só que ele tem um problema muito sério, um problema muito grave do ponto de vista da cartografia. A gente tem aqui o território da Messênia e da Lacônia, porque esse mapa ele foi construído para poder se referir às guerras médicas, às guerras dos gregos contra os persas, conforme a gente vai ver nas nossas próximas aulas. E ele acaba reunindo aqui os aliados contra o Império Persa e representando esses aliados de azul. E aí, se vocês observarem, há uma confusão aqui, a gente não consegue nem perceber aonde começa e aonde termina o Mar Mediterrâneo. Mas ele é um dos melhores mapas para poder representar e identificar essas cidades-estado gregas antigas. A gente tem esse mapa aqui também, que fala sobre a primeira parte de colonização dos gregos, os primeiros povos que foram habitar que foram habitar a região helênica, que formaram então a Grécia Antiga, mas ele não traz todas as cidades-estado. Então ele é um mapinha um pouco mais pobre nesse sentido, mas ele permite a gente visualizar melhor. Repare aqui que aqui a gente consegue observar que a região aqui, olha, da Messênia, da Lacônia, da Arcádia, que está aqui no entorno da cidade-estado de Esparta, ela é quase uma ilha separada dessa parte mais continental da Grécia. Então aqui a gente consegue visualizar de fato a diferença entre essa região aqui da Messênia, a região aqui da Ática, que são as duas principais regiões que a gente vai trabalhar. Aqui a cidade-estado de Atenas, onde se desenvolve a democracia, da qual nós somos herdeiros, onde a gente tem princípios filosóficos muito sendo desenvolvidos, e a própria filosofia sendo desenvolvida dentro da cidade-estado de Atenas. E aqui a gente tem a cidade-estado de Esparta, que tinha uma organização mais militarizada, bem diferente daquilo que a gente encontra dentro da cidade-estado de Atenas. Afora isso, a gente tem toda a parte aqui da Grécia insular. Insular, quando eu falo de Grécia insular, eu estou falando justamente das ilhas. Uma parte insular seria justamente uma ilha que ela é completamente banhada aí pelo mar em todas as suas partes aí. Então seria um pedaço de terra colocado dentro do mar. Então a Grécia insular seria todo esse conjunto de ilhas que a gente vai ter aqui nesse redor. E aqui na parte mais oriental a gente vai ter Troia, a gente vai ter uma parte da Grécia posta aqui também. Vamos lá então. Começamos a falar basicamente e aqui a estudar de fato a questão da Grécia Antiga e depois essa questão mais geográfica. A gente vai voltar a essa questão geográfica daqui a pouco. A gente tem que entender, então, conforme eu disse para vocês, que as civilizações antigas, tanto a grega quanto a romana, se desenvolveram em duas penínsulas. Na Península Balcânica, conforme foi dito para vocês, aqui nessa Península Balcânica, e na Península Itálica, todas elas praticamente dentro do Mar Mediterrâneo. Portanto, elas vão ser dependentes desse Mar Mediterrâneo. Então, duas características básicas dessa sociedade, a primeira delas, e muito importante, por isso eu insisti nisso nesse momento, é a busca pela hegemonia comercial no Mar Mediterrâneo.
mar Mediterrâneo. Por quê? Se você tem hegemonia comercial, você garante o controle sobre essas rotas por onde passam cereais, por onde passa esse alimento. E uma segunda característica que vai ser muito importante para a gente, para entender os gregos e para entender também os romanos, é a presença e a utilização em larga escala da mão de obra escrava. Essas sociedades vão ser sociedades escravistas. Mas essa escravidão que a gente vai falar no mundo antigo, ela é diferente da escravidão moderna. O escravo nesse mundo antigo, ele era descrito também como uma ferramenta de trabalho, como uma pessoa que não tem vontade, que não pode ter vontade sobre o seu próprio corpo e tal, que não tem autoridade sobre si próprio, ele pertence a outro, ele é uma ferramenta de trabalho. Só que a escravidão nesse mundo antigo, ela é justificada pela necessidade. Se escravizava por quê? Porque havia necessidade de se ter essa mão de obra nesse momento. Não há uma justificativa etnocêntrica, não há uma justificativa baseada em princípios de superioridade e inferioridade de povos. Se escraviza o seu igual. Então, quem que era escravizado? Ou um próprio grego, ou uma pessoa que lutou contra esses gregos e que perdeu a guerra. Então, você tem o escravo por condenação, você tem um escravo por nascimento e você tem um escravo como prisioneiro de guerra. Não há uma ideia de você aprisionar pessoas para vender pessoas. Essa ideia, ela é uma ideia colocada pela escravidão moderna a partir do século XVI, XVII, sobretudo por portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses. Mas isso é uma outra coisa que a gente só vai estudar no segundo ano, correto? Os gregos na antiguidade, quando a gente fala de Grécia, às vezes a gente se refere aqui, hoje em dia a gente poderia falar de Grécia como Estado, como país. Mas nesse mundo antigo, a gente não vai falar de um país Grécia. A gente vai falar dos gregos, a gente vai falar do mundo grego, a gente vai falar do mundo helênico. Por quê? Porque esses gregos nunca formaram uma unidade política. Nunca houve um país na antiguidade, ou um império na antiguidade, que fosse chamado de Grécia. O que nós tínhamos? Nós tínhamos várias cidades-estado que se diziam pertencentes ao mesmo grupo étnico, a uma ancestralidade comum que eram os helenos. Tanto que os gregos nem se chamavam de gregos, eles se autodenominavam helenos, porque se diziam todos descendentes de uma figura mítica, que seria a figura de Heleno. Então, não havia um único país, mas sim uma série de vários pequenos países que nós chamamos de cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma pequena unidade administrativa que tem o seu próprio governo, tem suas próprias leis e é completamente independente, ou seja, não se submete ou não precisa de nenhuma normativa política, administrativa de outra região. É como se fosse de fato pequenos países, tá bem? Na Grécia Antiga ou na própria história, é comum a gente encontrar o termo cidade-estado sendo substituído pelo termo polis. Então, polis e cidade-estado são a mesma coisa. Significam pequenas unidades administrativas com governos e leis independentes, correto? Então, fazendo aqui um esqueminha, como que seria a Grécia? A Grécia seria isso. Seria um conjunto de várias polis. Cada cidade-estado com sua própria normativa, com seus próprios valores culturais. É isso que permite, por exemplo, a gente ter uma cidade-estado de Esparta e uma cidade-estado de Atenas com características culturais, governamentais completamente diferentes, que em vários momentos vão entrar em conflito. A gente tem poucos momentos da história onde essas cidades elas se uniram. Um dos poucos desses momentos é justamente nas guerras médicas, onde essas várias cidades gregas elas se reuniram
para lutar contra um inimigo comum, para resistir a um inimigo comum, que eram os persas. O mais comum era que essas cidades elas tivessem rivalidades entre si e em alguns momentos entrassem em guerra. Então era comum uma ou duas cidades se unirem para lutar contra outra. Então havia uma convivência harmoniosa, mas em alguns momentos essa convivência harmoniosa era quebrada por uma tensão que acabava gerando conflitos, que acabava gerando guerras. Um dos exemplos é a famosa Guerra do Peloponeso, que reuniu um conjunto de cidades gregas lideradas por Esparta contra um conjunto de outras cidades helênicas lideradas por Atenas. Isso só foi possível justamente porque existia essa independência entre essas polis, essa independência entre essas cidades. Então não há uma união. É diferente do que nós temos hoje. Nós temos, hoje em dia no Brasil, nós somos um país. O Brasil é uma unidade federativa, é um estado, um país, um estado com letra maiúscula. Então, esse Estado ele é subdividido por unidades federativas, que tem também seus governadores, suas leis, mas não podem, esses governadores e as pessoas dentro desses outros estados não são completamente independentes da federação. Eles são subjugados a uma Constituição Federal, a autoridade do Executivo Federal, a autoridade do Judiciário a nível federal. Então, eles não são completamente independentes. Eles dependem do executivo. Na Grécia Antiga, não. Na Grécia Antiga, cada cidade tinha o seu próprio governo e suas próprias leis, independente da outra cidade. Então, não havia algo que as unisse. Elas eram completamente independentes. Correto? Do ponto de vista aqui da Grécia Antiga, a gente pode subdividir essas cidades-estado em alguns grupos de acordo com a localização geográfica e com o clima que se tem. A gente vai ter aqui, mais ao norte da região helênica, aqui a gente vai ter a região da Tessália e a região de Épiro, que estavam, de certa forma, separadas dessa área central aqui, justamente pelo desfiladeiro de Termópilas. Uma grande estrutura, aqui eu trouxe só um mapinha para que vocês conseguissem visualizar. Olha. Aqui está Épiro, aqui está Tessália. Aqui na região, essa região aqui da Macedônia é onde a gente vai ter o desenvolvimento dos macedônicos, que deram origem depois ao Império de Alexandre o Grande, já lá no final, quando a gente já está tendo o enfraquecimento dessas cidades-estado gregas. Então, quando a gente falar do Império de Alexandre o Grande, a gente vai estar falando justamente do início desse desenvolvimento desse império dentro dessa região aqui da Macedônia. Aqui embaixo eu tenho então a região aqui da Tessália, e aqui eu tenho a região de Épiro. Essas duas regiões elas têm características um pouco distintas do ponto de vista econômico e do ponto de vista social do restante da Grécia. Por exemplo, aqui em Épiro e em Tessália, a gente vai ter, por exemplo, a criação de cavalos, a gente vai ter uma pecuária já relacionada à criação de um gado, a gente vai ter uma prática da agricultura mais intensa, porque o solo e o clima ali são um pouco diferentes daquilo que a gente encontra no restante da Grécia, na Grécia mais insular e nessa região mais ao sul da Península Grega. Isso justamente pela existência do desfiladeiro de Termópilas, essa grande cadeia de montanhas que a gente tem aqui dividindo a região helênica e separando essa região das demais. Esse desfiladeiro de Termópilas ele acabou ficando famoso por conta das guerras médicas, que foi justamente nele que houve a grande batalha dos 300 entre o exército espartano e o exército persa. Esse desfiladeiro de Termópilas, ele dá acesso direto aqui à cidade-estado de Atenas. É uma das poucas rotas por via terrestre que se tinha para se chegar até a cidade-estado de Atenas. Então, e ele acaba dividindo a Grécia, sendo importante aí para poder estabelecer diferenças sociais, políticas e econômicas bem distintas.
Além disso, a gente tem a Grécia Meridional, que seria justamente a região do Peloponeso, que acabou formando depois a Liga do Peloponeso junto com Esparta. É essa região que dá origem aos espartanos, que dá origem à sociedade espartana. Aí a gente vai ter a região da Messênia, a região da Lacônia e a região aqui da Argólia, que são importantes regiões aqui que vão desenvolver, sobretudo, uma cultura mais militarista, mais voltada para o enfrentamento, mais voltada para a conquista de terras como forma de se ter acesso a alimento. Os espartanos, isso é muito importante de antemão a gente guardar. Como que os atenienses conseguiam alimento? Praticando o comércio, praticando a diplomacia com outros povos. Os atenienses, então, para ter acesso a alimento, visavam o comércio. Como que os espartanos conseguiam alimento? Invadindo um território, tomando o que esse território tinha. Então você tem desenvolvimento de duas sociedades de forma completamente distintas, valores culturais e sociais distintos, relacionados a essa forma como você vai adquirir a sua sobrevivência, adquirir o seu alimento. Se eu adquiro o alimento por meio da invasão e da guerra, eu tenho que me militarizar, eu tenho que formar bons soldados. Se eu adquiro o alimento por meio do comércio, eu tenho que ensinar a diplomacia, a conversa, a troca com o outro. Então vão ser duas sociedades muito distintas umas das outras, que estão relacionadas em última instância a essa forma como você adquire o alimento, a essa forma como você adquire a sua sobrevivência. Além disso, a gente tem aqui a Grécia continental, que é justamente essa região aqui ao sul dos Balcãs, que vai reunir os traços, vai reunir a Macedônia, e a Grécia insular, que é formada pelas várias ilhas aqui gregas. Correto? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente aprofunda um pouquinho mais sobre a questão do povoamento dessa região grega e a formação daquilo que nós chamamos de Micenas e sociedade creto-micênica. Obrigado pela atenção de vocês. Aqueles que têm alguma dúvida, estou lá na sala do Google Meet para tirá-la.